Fala, Atletas de Sucesso, tudo bem? Aqui quem vos fala é Yuri Duarte. Sejam muito bem-vindos para o nosso 11º dia do nosso encontro. 21 quilômetros para o sucesso, essa jornada, no qual eu estou te mostrando como usar o esporte, a atividade física, para você ter sucesso na sua vida pessoal e profissional. Para você que está comigo desde o início, parabéns! Chegamos hoje à metade dessa jornada, dessa travessia que a gente está fazendo através dos 21 quilômetros. Para você que está chegando hoje, seja muito bem-vindo. Dá um pulinho ali atrás. Olha os quilômetros anteriores, os dias anteriores. Clica aqui embaixo que você vai ter acesso a esses vídeos. E para você que perdeu algum também, vai lá, porque talvez possa ser muito importante para fazer o sentido completo de onde você quer chegar. Bom, e hoje, no nosso 11º quilômetro, no nosso 11º dia, eu vou falar de um assunto bem interessante, que é o medo. O medo que pode surgir no início do processo, no meio do processo, mas o medo que vai estar presente. Por que o medo vai estar presente, Yuri? Eu até anotei aqui, porque ao falar de medo tem que ter um detalhe bem legal para você. Por que o medo vai estar presente? Porque o medo é algo que faz parte de mim, de você, de qualquer um. Porque o medo é um sentimento primário. Não tem como não sentir medo. Assim como outros sentimentos primários, como alegria, tristeza, felicidade, faz parte de nós esses sentimentos. Inclusive o medo, na sua intensidade certa, ele é importantíssimo. Ele tem um instinto de proteção, ele nos protege e nos dá precaução para fazer coisas certas. É o medo, por exemplo, que me impede de eu pular aqui agora, do apartamento que eu estou. Porque se eu não tivesse medo algum e olhasse e falasse, uma boa ideia, eu pularia. Mas o medo de me machucar, ele me protege. Então percebe como o medo é bom? Isso tem a ver com a parte de inteligência emocional. Inteligência emocional, criada por Daniel Goleman, esse conceito, um psicólogo de Harvard, tem muito a ver com o que eu tiro de mim e do outro, na sua melhor intensidade. Mas também tem a ver como eu lido com os meus sentimentos primários. É saber que eles vão existir, mas eu lido com eles na intensidade certa, pelo tempo certo. Aliás, eu uso o sentimento correto no momento apropriado. Isso é muito importante. E o medo, usado de maneira correta, sim, faz parte da inteligência emocional. Porém, quando esse medo te paralisa, quando esse medo é um medo que gera impotência, um medo que nos faz não sair do lugar, aí sim, ele é muito perigoso, porque é um medo que está completamente disfuncional. E é normal ter medo do novo, é normal ter medo, às vezes, do início. No nosso processo, nós vimos aqui, quando você tem a ideia e surge uma dúvida, a dúvida vem também do medo, é o sentimento primário, básico, é o medo. É o medo do fracasso se repetir, talvez o medo do julgamento, às vezes não dá certo. Isso tem a ver também com a nossa crença. Tudo que vimos, ouvimos, sentimos, as experiências que já tivemos, ouvimos outros ter, isso nos gera medo. Mas entender que esse medo não pode paralisar, porque no momento que o medo paralisa, é necessário entender a consciência de onde vem esse problema. Mas vamos lá. Como então desafiar esse medo? Como tirar o medo de lado na hora de começar? Como tirar o medo de lado na hora que surge um desafio? É entender que o medo não pode te paralisar e não te deixar iniciar aquele medo eterno que te deixa na zona de conforto. É entender que o medo também, ele não pode de forma alguma fazer você parar num fracasso momentâneo. É entender que todo fracasso ele é temporário. Napoleão já dizia, todo fracasso traz consigo uma semente de igual sucesso maior. Basta aprender com aquele fracasso, entender esse desafio e aprender com ele. Como você vai cultivar essa semente? E o medo extremado, o medo disfuncional, impede de usar essa semente de maneira correta. E isso é muito interessante. Yuri, e como eu me lidou com medo quando o desafio surgir, a situação ficar desafiadora, como eu mudo? O medo, como qualquer sentimento, ele gera uma química no meu corpo. A química do medo. E aí eu começo a ter imagens para o negativo. Imagens da coisa dando errado. Essa minha comunicação começa a ficar mais para baixo. Eu posso mudar. Eu posso impor uma comunicação de vitória, de sucesso. A imagem do sucesso. Imagem do dando certo. Mudo o sentimento, eu mudo isso, eu modifico isso. E o esporte ensina isso de uma maneira fantástica. Eu vou pegar para vocês um grande exemplo de como isso funciona. Diante de um jogo, por exemplo, os atletas eles têm medo. Sim, é aquele medo, aquele frio na barriga, aquela tensão natural antes de iniciar um jogo, a adrenalina que sobe. Mas existe um caso muito famoso
dos neozelandeses no rugby. Eles têm uma dança que é tradicional deles, que é a homenagem, né? É um ritual maori, que é uma tribo da região, que é a haka. E na haka, eles mudam a comunicação, eles impõem respeito, eles gritam, eles vibram. A energia deles é diferenciada. E antes do jogo, eles fazem a haka. E olha a diferença que faz. Junto com a capacidade técnica que os neozelandeses têm, por muitos anos eles se tornaram quase que imbatíveis no esporte. Por quê? Porque diante do sentimento do medo, às vezes do desafio, ao fazer aquilo e mudar a comunicação, a confiança, passar por um sentimento de confiança, uma imagem de confiança, uma imagem de poder, uma comunicação de poder, a química foi mudada no corpo. E agora eles estão prontos para enfrentar o desafio do jogo, e da luta, e da batalha. E é muito mais propício, é muito mais possível que eles ganhem, porque eles estão fazendo isso pelo motivo e o sentimento certo. E olha como o esporte ensina. A dança maori do haka é como mudar a comunicação, tirar o medo e colocar a confiança, a adrenalina, liberar a adrenalina no corpo, testosterona no corpo, a química no corpo. Isso é um exemplo. Atletas que se batem antes de entrar numa competição para ativar a coragem. O César Cielo era um grande exemplo disso. E agora eu trago o meu exemplo na corrida. Quando eu iniciei a corrida, o processo da corrida, eu tive medo de fracassar novamente. Não era a química certa. Eu tive a visão de onde eu queria chegar, certo? Tá lá. O desafio surge. E o medo também. Quando me falaram que eu ia ter que correr 10, 20, 30, 40 quilômetros numa preparação, me dá um medo. Será que eu vou passar mal? Será que eu vou ficar doente? Lembra que essa era a crença que ficava aqui no meu ouvido? Lembra que ela ficava lá trabalhando? O medo bate. Só que quando eu corro, o sentimento é tão bom, o sentimento se tornava tão bom vendo o meu alvo, o meu desafio, o meu corpo e o grupo como eu estava envolvido, fazia eu mudar tanto a minha visão do resultado, tanto o meu pensamento, tanto o meu sentimento. Esse sentido de coletividade era tão bom, tão positivo, que o medo ele era simplesmente neutralizado. Ocorria uma mudança e me dava a coragem de fazer. E a prática esportiva por si só, ela libera hormônios, químicas no nosso corpo que neutraliza a química do medo. Não dá, não é congruente. Uma pessoa que está sorrindo está com medo. Não é. A pessoa que está sorrindo, que está com o sentimento bom dentro do corpo, aquela química boa, ela vai agir assim. Ela vai com coragem agir. E isso serve na sua vida pessoal, na sua vida profissional. O medo daquela apresentação, o medo daquele novo emprego, o medo do novo chefe, o medo do novo relacionamento. Muda a química, muda a comunicação. Como você pode ativar? O esporte é um exemplo. Você pode, através do esporte, colocar a química certa no seu corpo. E aí você está vendo o que você quer. Você sabe o sentimento que você está, a energia de coragem. Só que às vezes o medo, por motivos que você já viveu, aquelas químicas passadas, os sentimentos passados, por experiências passadas, surge de novo, de repente, diante de um novo relacionamento, você lembra de relacionamentos ruins, e aí vem o sentimento de medo, a química do medo, só que você sabe o seu alvo, e agora você volta a química da coragem, vai dar certo, a química do amor, da felicidade, você faz isso através da comunicação, como você faz sorrindo. Você está diante de um novo projeto, e aí você lembra de projetos que talvez você tenha fracassado, e aí a sua visão fica um pouco turbulenta, fica uma visão não tão clara, e aí você vai e ativa novamente a química da coragem, como a haka, por exemplo, como um movimento de felicidade, de postura de vitória. E aí você volta para a química da coragem e vai. E aí talvez o medo volte de novo, e aí é essa grande batalha, que se vencida, você vai mais rápido, porque se você muda a comunicação, a química, muda o pensamento, muda o sentimento. E aí muda aquela crença que a gente falou, que é a emoção que determina como você age. Mas esse é o ponto. Se o medo hoje te paralisa, aí tem muitas coisas por trás desse medo paralisante. E aí tem que olhar qual é a crença que vem por trás disso. E aí esse é o tema do nosso 12º quilômetro, que são os vícios emocionais, que são esses sentimentos tóxicos que já geraram uma disfunção, que hoje estão agindo disfuncional, porque eles estão lhe impedindo de chegar onde você quer. É a inteligência emocional não sendo aplicada. É o sentimento errado, na intensidade errada, no momento errado. Isso é vício emocional, e no nosso próximo encontro eu vou te falar um pouco mais dele, como você pode sim mudar
esse vício emocional que te impede. Mas hoje, sobre o medo, fez sentido para você? Se fez, comenta, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal e é muito bom poder estar aqui com vocês. Eu sou Yuri Duarte e esse é o nosso desafio 21 km para o sucesso. Até a próxima!